coeficiente. Coeficiente de atrito. Estão vendo aí eu escrevendo aqui embaixo? Digam aí para me orientar se a câmera está captando aqui. Sim. Deu para ver? Deu. Pronto. Então, o que significa lá, Wesley, Yarley e outros mais? O que significa a letra Mi? Tá, professor? A letra Mi é chamada o quê? Coeficiente de atrito. Ah, professor, e como é que vão ser as questões? Vamos fazer um exemplo para a gente entender melhor? A questão, ela sempre vai dar esse coeficiente de atrito. Ele vai dizer o seguinte, calcule a força de atrito, sabendo que o Mi é tanto. Então, eles vão dar o valor do Mi. Entendeu, gente? Então, por incrível que pareça, a questão é mais simples do que vocês possam imaginar. Sempre questão de atrito, força de atrito, a questão vai dar o Mi. Quando der o Mi, você já identifica. Eita, isso já é uma questão sobre força de atrito. Qual é a formulazinha? Força de atrito é N, força normal, vezes o Mi. Simplesmente isso. Vamos fazer uma questão para a gente entender melhor. Então, gente, vou apagar aqui, certo? A aula fica gravada, né? E depois é só copiar com calma direitinho. Mas aproveite esse momento agora para tirar dúvida. Então, vamos lá. Vou fazer, apaguei aqui, as 5 forças. Os 5 tipos de forças que já estudamos. Qual é o primeiro tipo de força? Força peso. Segundo, força normal. Terceiro, força de contato. Quarto, força de tração. E quinto, força de atrito. Vou fazer a primeira questãozinha, força de atrito, porque é a questão mais simples. É o tipo de força mais simples. A de tração eu vou deixar por último, para a gente trabalhar de maneira mais detalhada. Então, eu vou colocar aqui, ó. Primeira questão. Vamos lá. Ó. Primeira questão. Uma questão sobre força de atrito. Então, tem lá um enunciado. Independente do enunciado, como seja a questão, sempre, como eu disse para vocês, vai ter um esquemazinho. Né? Ó, então, tá lá a questão representa uma determinada superfície. Sobre essa superfície, eu tenho um bloco, certo? Tem um bloco. Pronto. E eu quero arrastar esse bloco. Quero arrastar esse objeto. Pode ser uma pedra, uma caixa, o que seja. A gente representa, de maneira geral, esse quadradinho, um bloco, certo? Então, sobre esse bloco, eu realizo, atuo uma força. Ah, professor, atuo uma força para quê? Para movimentar esse bloco. Pergunta Wesley, cadê os outros lá atento? Se eu atuo, aplico uma força sobre o bloco, eu já posso dizer que força é essa? Se eu estou atuando sobre o bloco, vai ser uma força de que tipo? Contato. Força de contato, perfeito, Wesley. Então é a força de contato. Força de contato representado por F. Tá aí. Aí vamos lá. Dado esse esquema, ele pede para calcular qual é a força de atrito. Qual é a força? Vá, diga lá, Wesley. Pode ser aplicado outros tipos de forças? Sim. Diga aí quais outros tipos de força. Tipo, tração. Pronto, perfeito, Wesley. Eu fiz essa pergunta não de maldade com você, mas querendo saber se você sabia outras forças além das 5 que a gente viu até agora. Perfeito. Então, falando das 5 que a gente viu até agora, vou responder atento aí, Wesley. Primeiro, força-peso, ela não podia ser definida porque é uma força natural. Naturalmente, instantaneamente, essa força já existe sobre todos os objetos. Quando eu digo que eu atuo, eu aplico, então é uma força externa. Uma força externa. Então, a força-peso é natural, inerente à interação do objeto com a natureza. Então, essa força-peso não é atuada, não é um agente externo que atua sobre ela. Certo? Instantaneamente, ela surge. A força normal também da mesma forma. Então, sobraria o quê? Força de atrito também não poderia. Concorda que não existe força de atrito atuando sobre o bloco? Força de atrito é a consequência do movimento. Se está tendo movimento, vai existir o atrito contrário ao movimento, entendeu? Então, me resta, Wesley, a pergunta que ele fez, me resta só 2 opções. Ou seria uma força de contato, ou seria uma força de tração. Perfeito. Se eu quero mover esse bloco, eu posso mover de 2 maneiras. Ou de contato, realmente tocando aqui no bloco, força de contato, ou tracionando, puxando por uma corda. Como eu não botei aqui, Wesley, uma corda, um fio, um cabo de aço, uma corrente, logo
não é força de tração, é uma força de contato. Entendeu? Parabéns. Então, a questão é essa. Dada a situação abaixo, dado o esquema abaixo, calcule a força Fzinho, F de AT. O que significa F de AT? F de AT é o quê? Força de atrito. Aí eu quero saber, tá, professor, mas para fazer as contas, os cálculos, eu tenho que ter os valores. Então, vamos lá. Os valores são o seguinte. Sabendo que esse bloco, ele tem a massa de 2. 2 o quê? Qual a unidade de massa? Massa tem que ser dada em quê? 2 o quê? Ninguém? 2 quilogramas. Massa é dada em quilogramas. Observem aí, estejam atentos. Assistam aí os vídeos, né? Eu faço uma revisão nas aulas anteriores. Então, a massa do bloco, qual é a massa dele? 2 quilogramas. É arrastado por uma força externa. Essa força externa, a questão, ela dá 24. 24 não, perdão. Vamos dizer um valor 50. 50, quero saber aí. 50 é o quê, gente? Qual a unidade de força? Massa é dada em quilogramas, força é dada em quê? Newtons. 50 o quê? Newtons, perfeito. Força, Newton, em homenagem a Newton, 50 newtons. Perfeito. Então tá aí, gente. Somente esses dados, somente esses valores. A questão do Enem deu 2 valores. A massa do objeto e a força que atua sobre ele para movimentar esse objeto. Quero calcular a força de atrito. Então vamos lá. Antes de calcular a força de atrito, vamos seguir aquele procedimento. Primeiro passo, primeira coisa, o que eu faço, Wesley? Os 5 procedimentos. Lembre aí que está nas aulas anteriores, eu copiei bem detalhadamente, bem bonitinho, organizado aqui do lado. Eu copiei. Primeiro procedimento é o quê? Separa os blocos. Vamos lá. Separar os blocos. Tá, professor? Só tem um bloco aí. Vou separar um bloco só? Pronto. Então só represente ele. Separado da superfície. Pronto. É o primeiro passo, o primeiro procedimento. Separar o bloco. Segundo procedimento, Wesley. Qual é o segundo procedimento? Representar todas as forças. Ah, professor, quais todas as forças? Todas as forças da sequência que a gente está estudando até agora. Qual é a primeira força que tem? Primeira força qual? Força-peso. Força-peso. Yarley, parabéns. Força-peso está apontando para onde? Para baixo, sempre para o centro da Terra. Está aqui, ó, força-peso. Então, força-peso para baixo. Então, gente, olha aí, sinceramente, por incrível que pareça, quando a gente iniciou esse assunto, quase a gente não está fazendo conta. O que mais a gente está fazendo é o quê? Só desenhar. É uma representação do diagrama de força. Então, gente, a gente vê alguns alunos dizendo, professor, pelo amor de Deus, eu não estou entendendo nada. Então, é ter calma, é estar atento, é acompanhar e estar atento que, basicamente, a gente está só desenhando. É um assunto sobre desenhar, representar as forças. Então, vamos lá. Ó. Primeiro, separei o bloco. Primeiro procedimento. Segundo procedimento, vou representar agora, professor, no bloco, todas as forças. E Arley disse bem, primeira força, força-peso. Segunda força, qual é a segunda força? Professor, força não fui eu que falei não, força foi normal. Diego. Pronto, Diego, parabéns, Diego. Vamos lá, segunda força, força normal. Força normal está para onde? Força normal está para onde? Quero ver aí se é um 10 no Enem. Contrário à superfície. Força normal é para onde? Para cima, Oposta alguns à estão falando aí. Pronto, perfeito. Quem falou para cima, perdeu, é 0 no Enem. Jamais força normal é para cima. Ela é para cima em alguns casos. A definição de força normal é que é sempre oposta à superfície. Se a superfície está embaixo, força normal é para cima. Ah, professor, e se fosse empurrando o teto? A força normal era para baixo. Se fosse empurrando a parede, a força normal era para fora. Então, gente, está atento à superfície. O rapaz aí disse bem. Força normal é sempre oposta à superfície. Ah, professor, a superfície está aqui embaixo, é o chão. Então, a força normal é para cima. Força normal. Força-peso, força normal. Força-peso, força normal. Logo depois, qual é a próxima força? Força de contato. Onde está a força de contato? Ah, professor, a força de contato, a própria questão já deu. Está aqui a força de contato. Fzão. Pronto, está aí. Estou representando todas as forças. Depois da força de contato, próxima força é o quê? Força de tração. Pergunta. Tem alguma força de tração aí nessa questão? Não. Não tem. Professor, não tem fio, não tem corda, não tem cabo de aço, não tem corrente, não tem nada, então não tem tração. Então pule e vá para a próxima. Qual é a próxima força? Força de atrito. Quer saber? Onde é que está a força de atrito?
Alguns representam aqui, olha, perdeu a questão. Por incrível que pareça, a questão do Enem pode pedir só o diagrama de forças. E vai estar lá essa forçazinha aqui, força de atrito. Perde a questão. A força de atrito, ela está onde? Ela está aqui, ó. Porque é exatamente o contato entre a superfície e o bloco. Então você tem que representar aqui embaixo. Você apresentou aqui em cima, perdeu a questão. Seria a forçazinha entre dois blocos, que a gente viu no terceiro caso. Vamos fazer a questão para entender melhor. Vamos lá. Ah, professor, essa força aqui é a força de atrito. Eita, mas eu já passei por cima de várias perguntas que eu poderia ter feito. Essa força de atrito está aqui embaixo, perfeito? É a força que ela acontece entre o bloco e a superfície, perfeito? Mas a terceira pergunta, ela está direcionada para onde? O sentido dela é para onde? É sempre o quê? Contrária ao movimento. Se a força que está arrastando o bloco é para lá, o movimento vai ser para lá, a força de atrito vai ser para cá. E aí, gente, tranquilo? Vamos lá. Primeiro procedimento para responder questões desse tipo, separar o bloco. Segundo procedimento, representar todas as forças. Terceiro procedimento, equacionar. Vamos agora equacionar. Ah, professor, como é que a gente vai equacionar? Quem é que eu posso equacionar? Força-peso. Vamos lá. Ó. Qual é a fórmula da força-peso? Força-peso. Qual é a fórmula da força-peso? Massa vezes gravidade. Ah, professor, força-peso vai ser igual a quanto? Força-peso vai ser massa. Qual é a massa desse bloco? Esse bloco tem a massa de quanto? 2. Então vai ser 2 vezes G. Quanto é G? Quanto é o Gzinho, gente? A gente está trabalhando G desde lá de cinemática. Gravidade é quanto? A maioria das vezes nas questões diz para arredondar quanto? 10. Cadê quem perguntou? Vai, diga lá. O peso e a força normal, ele não se anula, não? Perfeito. Olha um rapaz estudioso. Vou explicar exatamente agora para a gente concluir agora. Pergunta. Olha a pergunta interessante que ele fez. É uma questão de Enem. O peso e a normal sempre vão se anular? Sim ou não? Professor, da maneira como o senhor representou aqui, parece que eles vão se anular. Parece. Por quê? Primeiro, estão contrárias. Um para um lado, outro para o outro. Um para baixo, outro para cima. É como se fosse um cabo de guerra. Então, gente, assunto sobre força, aplicações das leis de Newton, basicamente é essa ideia. É você ter lá na atividade de educação física, tem duas equipes puxando a corda, o cabo de guerra. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Não saíram do canto, não se moveram. As duas equipes. Não foi nem um para um lado, nem para o outro. Logo eu concluo o quê? Que as duas forças, elas são iguais. E mais, são em sentidos opostos. Se são iguais em sentidos opostos, elas se anulam. Elas se anulam. Então, nem o peso vai vencer, nem a normal vai vencer. Quero que alguém, agora, vamos aqui trabalhar de maneira hipotética, né? Vamos trabalhar de maneira hipotética e ver aí, pode ser uma questão de Enem. A questão fala lá sobre desenho animado. Desenho animado. Aí ele pergunta o seguinte. Existe em alguns desenhos animados, lá o personagem andando sobre a nuvem. Já viram isso? Então tem lá a nuvem, né? Ó, e fica o personagem lá sobre a nuvem. Ele consegue andar na nuvem. Na nossa realidade, é óbvio que isso não acontece. Então a questão do Enem disse para você confrontar essas duas situações. Do desenho, lá do desenho animado, e da nossa realidade. Certo? Pergunta. No desenho animado, o que eu posso concluir dessa situação? Por que o personagem não entra de nuvem adentro? Por que ele não entra de nuvem adentro? E aí? Porque as forças se anulam. Porque as forças se anulam, parabéns, porque a força-peso é exatamente igual à força normal. O peso estaria puxando para baixo, o peso da pessoa, e a força normal é exercida por quem? Pela nuvem, é a superfície. A nuvem diz, eita, tem alguém aqui em cima de mim. Eu estou sentindo alguém em cima de mim. Então ela reage. Força normal é uma força de reação. Então ela reage. Então ela iria sustentar a pessoa. Nessa situação, elas se anulam, porque vão ser iguais. Então, analisou, bacana no desenho. Professor, o personagem lá não entra de nuvem adentro?
porque as forças são iguais, o peso é igual a normal. Como estão em sentidos opostos, se anulam. Ele nem entra, de nuvem dentro, caindo, e nem sobe. Aí agora na realidade, vamos para a realidade. Na realidade acontece isso? Alguém consegue ficar andando sobre as nuvens? Não existe Não, né? isso. Aí o Enem vai e pergunta. Então, analisando essa situação real, o que é que podemos concluir da força-peso e da força normal na situação real? O que é que acontece com a pessoa lá? Ela cai, entra por dentro da nuvem, caindo e vai caindo. Aí a questão do Enem vai e pergunta. O que é que podemos concluir dessa situação, então? Que é tudo mentira. Não, rapaz, que isso, pelo amor de Deus. Analisando aqui na situação a gente conclui o seguinte. Tá, professor, se o personagem ele vai cair, a força-peso foi maior do que a força normal. O peso venceu a força normal. A força normal não é um cabo de guerra puxando para os dois lados, um para um lado, outro para o outro. Ah, professor, se o indivíduo cai de nuvem adentro, é porque o peso é maior. É óbvio, isso quer dizer o quê? Que essa superfície, a nuvem, não é suficiente para sustentar. Seria a mesma coisa de eu bater na parede. Quando eu bato na parede, o que é que eu posso dizer? A força normal foi igual, maior ou menor? E aí? Olha lá, gente. Qual pergunta? Igual. Vamos agora para a situação. Eu tenho uma parede, exerço uma força. Vamos dizer, dou um soco na parede. Exerço uma força. Logo, em consequência, a parede faz o quê? Uma superfície, ela vai fazer o quê? Aparece uma força de reação, força normal. Pergunta. O que é que eu posso dizer dessas duas forças? Elas são iguais. Ah, professor, o que é que me garante que elas são iguais? São iguais